Samuel, capítulo 17, versículo 32. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Eu vou ler só até aqui, porque essa leitura ela é extensa, e eu acredito que a igreja já parou para ler o livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 até o 58. Essa história não é uma história que a igreja não conhece. A igreja ela conhece essa história. Mas antes de ministrar a palavra, eu vou convidar a nossa irmã Quitéria, e nós vamos adorar ao Senhor juntas. Nós não ensaiamos, mas eu creio que Deus está neste negócio. E você vai meditar na letra deste hino, porque ele tem tudo a ver com a mensagem desta manhã. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus, porque o nosso Deus está aqui, igreja. O nosso Deus, ele tem contemplado a minha e a tua vida nesta manhã. Eu e você, nós não chegamos aqui em vão. Estamos aqui porque o Senhor, ele está guerreando a minha guerra e a tua guerra. Ele está pelejando a minha guerra e a tua guerra. Eu agradeço a nossa irmã Quitéria. Nós não ensaiamos, mas eu creio que o Senhor recebeu, porque quando nós fazemos de coração, o Senhor, ele recebe. E nesta manhã, nós vamos meditar um pouco sobre esta palavra. Deus, quando eu estava estudando esta palavra, ele me deu um tema ali dentro do meu quarto. Ele disse assim para mim, que ele estava dando grandes batalhas para grandes guerreiros. Nesta manhã, você é um guerreiro, você é uma guerreira, eu sou uma guerreira, nós somos guerreiros nesta manhã. E tem batalha que Deus te deu, que você talvez olhe e fala, mas eu não vou conseguir vencer. Mas nesta manhã, Deus ele te dá grandes batalhas, porque eu e você, nós somos grandes guerreiros. No capítulo 17 de Samuel, do versículo 1 ao 11, o gigante, ele vai se impor. Golias, ele vai se mostrar. Do versículo 12 ao 30, nós vamos ver a fragilidade de Davi. Do versículo 31 ao 39, nós vamos ver a coragem de Davi. Do versículo 40 ao 47, nós vamos ver que Davi, a confiança de Davi estava no Senhor. E do versículo 48 ao 58, Davi derrota Golias. E nesta manhã,
Eu não sei qual é o Golias que tem se levantado na sua vida. Mas nesta manhã, o gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o nosso Deus está aqui. Ele se faz presente neste lugar. Ele sabe o que é que está afligindo a tua alma nesta manhã. Que está te perturbando. Mas nesta manhã, o gigante não vai cair não. Ele já caiu por terra em nome de Jesus. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que nós aprendemos diante desta passagem? Primeiro, diante de uma batalha, eu preciso tomar uma decisão. Ter uma atitude. Ter uma ação. Diante de uma batalha, aqui no capítulo 17, nós vimos ali que o exército de Saul ficou de um lado de um monte e o exército dos filisteus ficaram de outro. E eu estava lendo o texto e falou que o Golias, ele não queria guerra. Ele só queria apenas que um homem o enfrentasse. E aí, diante de uma guerra, diante de uma batalha, eu e você, nós precisamos tomar uma atitude. Precisamos ter uma decisão. Como assim, irmã Luciane? Eu pego o exemplo da nossa casa. Nós temos a nossa família, temos os nossos filhos. E quando nós vemos que as coisas começam a ficar estranhas, nós começamos a ver uma contendinha aqui, uma discussãozinha ali. Eu como mulher de Deus, você como homem de Deus, você tem que começar a ter atitude. Você tem que começar a entender que você não pode deixar o inimigo cirandar no seu lar. Porque ele vem, a Bíblia nos diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir o meu lar, ele quer destruir o teu lar, ele quer destruir a nossa família. E nós sabemos que nós estamos em guerra. Constantemente eu e você estamos em guerra. Mas diante da guerra, diante da batalha, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ficar sentados e esperando o que vai acontecer. Então, primeiro, nesta manhã, o que eu aprendo através desta palavra, que quando o gigante já começa a se impor, quando o gigante já começa a se amostrar, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma ação. E nesta manhã, o Senhor está te dando força, está te dando coragem, para que aquela luta que se levantou no seu lar, você não vai ficar sentada, acomodada, esperando e deixando o inimigo destruir o seu lar. Mas nesta manhã Ele te trouxe aqui para te revestir da armadura, para que você consiga vencer este gigante dentro da sua casa. Segundo, deixar o medo de lado. Se nós vermos aqui no capítulo 17, no seu primeiro versículo até o 11, Saul, quando ele viu o gigante, aquilo ali apavorou um pouco, assustou Saul. Muitas das vezes, igreja, quando o gigante se levanta na nossa vida, a gente fica assustado. A gente fica assim com medo, porque somos carne. Não venha me dizer que o problema aparece e você está sempre com um sorriso no rosto. Você está sempre acreditando que vai vencer. Porque eu aprendo nesta manhã e aprendo em Efésios. E aprendo com a palavra de Deus. Que não é na minha força que eu vou vencer. Eu venço o gigante, é na força do Senhor Jesus. Eu venço o medo, é na força do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui nesta manhã com medo deste gigante que se levantou na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Mas saia daqui com a certeza que eu e você, nós só vamos vencer esse gigante, é na força do Senhor Jesus Cristo. Não é na força do meu braço, não é no meu muito falar que eu vou vencer gigante, não.
que eu vou saltar a muralha, não. É na força do meu Deus, do nosso Deus. E pode vir o medo, sim. Mas não deixe o medo tomar conta da sua vida. É isso que eu aprendo através desta palavra. Eu não posso deixar o medo me paralisar. Eu não posso deixar o medo me deixar sentada num sofá, deitada numa cama, vendo tudo ao meu redor e eu ali paralisada. É por isso que já começa que você e eu temos que ter uma atitude. Porque aí, se eu e você tiver atitude, o medo ele vai embora. Porque aí eu sei em quem eu creio, quem eu sirvo. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que vai me dar força, que vai me dar estratégia para vencer essa batalha, para vencer esta guerra. A minha fé, ela tem que estar em prática. Lendo este texto, este capítulo, com Davi eu aprendo algo. Que Davi, quando Saul estava ali, olhando para aquele gigante, ele e seu exército, eles ficaram amedrontados. Um exército de um lado e o outro exército de outro. E aquele gigante circunciso, afrontando os filisteus. Ele não afrontou só os filisteus, ele afrontou o nosso Deus. Ele afrontou a quem servia a este Deus. E Davi, ele lembrou do que Deus fez com ele, quando o urso e o leão iam ali, pelas madrugadas, e pegava as suas ovelhas. Mas ele via Deus livrando as suas ovelhas do urso e do leão. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus me convida e te convida a lembrar de quantas lutas eu e você nós passamos. De quantos leões e ursos eu e você matamos para estar sentada aqui hoje, irmã Quitéria, para dar honra e glória a este Deus. E aí eu e você temos que pensar, se em toda a minha trajetória Deus está comigo, Deus esteve comigo, irmã Érica, Deus esteve com a senhora e te ajudou a matar urso e leões para a senhora estar aqui hoje. Será que esta guerra que você está enfrentando hoje, o teu Deus, o nosso Deus, não pode te ajudar? Não pode matar este urso e este leão que está tentando roubar os teus sonhos, os teus projetos, talvez até mesmo tirar o teu marido, o teu filho da presença do Senhor. Mas não te preocupe nesta manhã, porque o mesmo Deus que livrou as ovelhinhas de Davi do urso e do leão, é o mesmo Deus que está conosco nesta manhã. E que vai te livrar e vai me livrar do urso e do leão e do Golias, desse gigante que tem nos afrontado. Aleluia. Mas para isso, assim como Davi teve fé, eu e você nós temos que ter fé também nesta manhã. Terceiro, eu só venço gigantes, como eu já havia dito, na força do Senhor. Não é na força do meu braço. Não é eu indo lá e guerreando com palavras contra o meu próximo, contra o problema. Mas é na força do Senhor, nesta manhã. Deus me trouxe aqui. Deus te trouxe aqui, igreja, para que eu e você, internauta, venha entender que não é na nossa força que nós vamos vencer este gigante, mas é na força que vem do Senhor, na força que vem dEle. E não se preocupe, que Ele vai te dar as armas certas, Ele vai te dar as armas certas para você combater. E você vai sair vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Quarto, entenda uma coisa nesta manhã. Internauta que está me ouvindo, entenda uma coisa nesta manhã. Não é o gigante que é maior. Maior é o teu Deus, é o meu Deus, é aquele a quem nós servimos.
Pode o gigante vir grande, como eu estudei, 3 metros de altura. Pensa num bicho grande. Assusta, assusta. Você olhar, eu que sou pequenininha, 1,40 m e 50 e alguma coisa, olhar para um trem grande que você tem que olhar lá para o alto. Mas saiba que nesta manhã, eu e você, nós temos que olhar para o alto, para o nosso Deus, que é autor e consumador da nossa fé. Porque é Ele que vai te ajudar e que vai me ajudar a vencer esse gigante. Quinto, saber que algumas pessoas, elas não vão acreditar em mim. Lendo a palavra, porque eu estou na palavra, eu não estou fora da palavra. Lendo a palavra, Davi, ele não sabia daquela guerra. Porque Davi, ele estava cuidando das ovelhas. E Davi era moço, menino. Ainda não tinha aquela robustez de um soldado de guerra. Mas o pai de Davi, já por ser velho, em idade, já está sem forças, ele não podia ir lá ver como estavam os filhos dele. E ele pediu para que Davi fosse lá, levasse comida e visse como estavam seus irmãos. Mas como eu disse, no nosso meio vai ter sempre pessoas que não vão acreditar em nós. No meio da tua família, da tua parentela, vai sempre se levantar alguém para dizer: fica no teu canto, você não sabe de nada, você não consegue, isso não é para você. Como um dos irmãos de Davi disse para ele: o que você está fazendo aqui? Volta para o teu lugar, volta para as tuas ovelhas, vá lá para o deserto. Já estamos passando tanta coisa e você ainda vem aqui curiar, bisbilhotar. E o que eu aprendo com isso nesta manhã? Pode ninguém dar nada por mim e por você, mas Deus, Ele acredita em mim e em você. Porque nós somos escolhidos, escolhidas dele. Pode alguém dizer: irmã Luciane, fique no seu lugar. Quem é você? Porque tem isso. Eu cheguei já faz tempo. E ela chegou agora e já está se achando. Não, eu estou aqui porque um dia esse Deus acreditou em mim. Acreditou em você. Ele investiu em mim e em você. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Davi estava lá. Ele não estava intrometido. Davi era ousado. E nesta manhã Deus conta com ousados. Deus não conta com medroso, covarde, que está vendo a guerra, está vendo a batalha e quer recuar. Como eu disse, Deus dá grandes batalhas para grandes guerreiros. E para ser guerreiro, neste exército, eu e você não podemos recuar. Eu e você não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para frente e saber que a nossa vitória vem. Porque quem está conosco é o Deus de Israel, aleluia. O nosso Deus está conosco. Sétimo, em uma guerra, eu devo usar as armas que Deus me deu. No texto, eu vou dizer algo à igreja. Quando um crente está cheio, quando um crente tem fé, quando um crente acredita, ele contamina os outros. Quem está aqui em cima, essas mulheres, são mulheres valorosas, são mulheres que buscam, que oram, e quando vem, não vem despreparada. Quando abre a boca, é porque sabe que já foi provada, e passa para a igreja. É para eu e você ter fé. Davi, ele foi corajoso.
Davi, ele teve fé. Sabe por quê, igreja? Porque um urso e um leão também não era fácil, não. Já eu fiquei pensando, meu Deus, um leão com aquela barbatana toda, quando ele abre aquela boca, dá aquele vento, né? A gente vê pelo filme, porque eu não chego perto de leão, né? Misericórdia. E aí eu fiquei pensando, um urso panda, você pode falar que aquilo lá é bonitinho o bichinho. Mas pensa quando ele abre a boca dele e ele vai para cima de você. E Davi, ele enfrentou o leão e o urso. E ainda a palavra vai nos dizer que ele pegou o leão pela barba. Olha a ousadia de Davi. Isso é o quê? Ele enfrentou grandes batalhas. E Saul, ouvindo aquele testemunho de Davi. Pensa em Saul, no meio da guerra, vendo aquele gigante daquela altura, todo equipado, todo armado, com escudo, com lança, capacete. E olhando para Davi, aquele menininho, no linguajar de hoje, mirrado, pequeno, sem estatura, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha capacete, mas ele tinha a presença. Ele tinha a presença de Deus em sua vida. E quando o crente tem presença, a presença que está nele contagia outros crentes. Contagia quem está perto. Se eu e você, internauta, que está me ouvindo nesta manhã, se eu e você tiver a presença, você vai contagiar quem está do teu lado. Porque Davi contagiou Saul. Saul estava com medo. Saul estava temeroso. Mas quando Saul ouviu Davi dizer que já havia enfrentado leões e ursos, Saul se encorajou. Saul olhou para Davi e disse: então vai. Vai porque Deus é contigo. E aí Saul quis emprestar para Davi a sua armadura. Mas como eu disse no início, Davi era moço, menino, jovem. Ainda não tinha ido para a guerra. Ele só lidava com as ovelhinhas. E ele colocou a sua armadura em Davi. E quando Davi começou a andar, Davi já achou aquilo lá estranho. O que o Senhor fala para mim e para você nesta manhã? Use as armas que eu te dei. Não queira usar as armas, as ferramentas que teu irmão usa. Porque eu trabalho com cada um de um jeito. Eu trabalho com cada um de uma forma. Não queira pegar emprestado a armadura do seu irmão. Porque com o seu irmão eu trabalho de uma forma. Deus usa a irmã Jeane de uma forma. Deus usa a irmã Érica de outra forma. E Deus me usa de outra forma. Mas o que importa é que temos a presença de Deus na nossa vida. E Davi tinha a presença. E nesta manhã, Deus quer que você use as armas que Ele te deu. Irmã Luciane, quais são as armas que Deus me deu? Use a palavra, use a oração, use um abraço. E muitas das vezes, nós temos que usar até o silêncio, porque senão nós vamos brigar. Nós vamos querer guerrear com a nossa força. E como já foi dito nesta manhã, quem guerreia e quem fala é o Todo-Poderoso. Não sou eu e nem você. A verdadeira arma de Davi foi a fé, a confiança em Deus. Nesta manhã, se eu e você estivermos depositando a nossa confiança no Senhor, pode ter certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Porque a minha confiança e a tua confiança não pode ser no homem. A nossa confiança, ela tem que ser em Deus. Davi, ele sabia que não era fácil, mas a fé dele, a confiança dele, era inabalável no Deus de Israel, no Todo-Poderoso. E nesta manhã, a minha fé, a minha confiança tem que ser inabalável neste Deus. Eu não posso cair, eu não posso olhar nem para a direita e para a esquerda. Eu tenho que ter um alvo. Meu alvo é vencer, é vencer. É crer que Deus, Ele está comigo e vai me dar vitória. O inimigo, ele sempre vai nos menosprezar. Mas nesta manhã, não se preocupe não, se alguém estiver te menosprezando. Se alguém estiver dizendo que você não vai conseguir. Se alguém estiver atrapalhando você, porque você está orando, está no propósito. E nós sabemos que o diabo, ele sempre vai usar alguém para dizer, irmã Sandra, pare de orar. Tu já orou tanto, mulher. E tu não está vendo nada. Mas continue orando, continue confiando. Porque Deus está ouvindo a oração da serva de Deus. Deus tem contemplado a minha, a tua oração. E eu aprendi que mesmo que eu me ajoelhe e não saia uma palavra, mas saia uma lágrima, Ele recolhe e coloca na taça dele e nos dá vitória. Pode alguém te menosprezar. Pode alguém se levantar e dizer, você não vai conseguir. Um dia eu ouvi isso. Você não vai conseguir aqui, você acha que vai conseguir lá? Mas o nosso Deus, eita glória, o nosso Deus dá batalha para quem é guerreiro, para quem não desiste, para quem acredita. Mas eu consegui, tenho conseguido, porque a minha confiança está firmada no Senhor. Nesta manhã, continue orando, continue jejuando pelo seu esposo, continue orando pelo seu filho, continue orando pela porta. A porta já está aberta, mas Deus vai te mostrar o caminho que você vai passar. Não olhe, não escute, não dê ouvido para Satanás, porque ele perdeu, ele é derrotado, mas você é mais do que vencedora, porque você está confiando em Cristo. Nesta manhã, já tarde, talvez quem está aqui, e algum internauta que está me ouvindo, eu sei que são milhares, porque graças a Deus, este trabalho tem alcançado milhares de pessoas, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Talvez você está enfrentando um gigante nesta tarde. É um filho nas drogas, é um marido que quer ir embora. Talvez você está aí, irmã Luciana, eu já tentei de tudo para que ele fique. Mas ele disse que não quer mais. Está um gigante. Mas você não pode recuar. Você não pode desistir. Não abra mão do seu filho. Continue orando. Porque quem liberta é o Senhor. Quem traz é o Senhor. Talvez é o gigante do desemprego. Quantos milhões de pessoas, milhares de pessoas estão desempregadas. Mas não desista de bater na porta. Não desista de procurar. Tenha atitude, porque Ele está vendo e Ele vai te honrar na terra. Continue buscando. Davi. Eu aprendo com Davi que ele tinha objetivos. E sabe qual era um dos objetivos de Davi? Era propagar, dizer que só Deus é o Senhor. Que só tem um único Deus que pode nos ajudar. Só tem um Deus que pode nos ajudar. E também, ele nos ensina, através desta palavra, deste capítulo, que nós não vamos lutar com lança, espada, escudo. Nós vamos lutar, igreja, é no nome do Senhor dos Exércitos. Nesta tarde, você talvez está pensando, eu vou falar, eu vou mandar para fora, eu vou agir, porque eu não estou aguentando mais. Aguenta mais um pouquinho. Porque não é falando,
não é usando dardos, não é lançando lança, não é cutucando, mas é esperando no Senhor dos exércitos. Porque é Ele que vai lutar essa luta para você. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Já tem 20 e tantos anos que eu sirvo ao Senhor. Quando começa a vir muita luta na minha vida e na tua vida, é para eu e você não desistir. É para eu e você continuar em frente. Porque o diabo, ele sabe que ele vai usar meios para eu e você desistir, para parar. É porque ele sabe que a nossa vitória está próxima, que a nossa vitória está perto. Então, se você está sendo espremido, se você está passando por luta, não é hora de desistir. É hora de permanecer firme na presença do Senhor, porque Ele tem vitória para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, para finalizar, entenda uma coisa nesta tarde. Não somos apenas igreja. Somos a igreja de Deus. Uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Você não é apenas um cristão. Você é filho de Deus. Olha que privilégio para eu e você. Nós somos chamadas filhos de Deus. Olha que privilégio eu e você, nesta tarde, nós temos. Somos filhos, filhas de Deus. Nós temos um Pai. Aí Deus me fez lembrar da oração do Pai Nosso. Que nós começamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Eu e você não somos órfãos. Nós temos um Pai. E o nosso Pai, Ele cuida muito bem dos filhos. Então é um privilégio para mim e para você sermos chamados filhos, filhas de Deus. Você e eu, nós temos um Deus ao nosso lado, que trabalha por nós 24 horas do dia. Eu e você, nós não estamos sozinhos, sozinhas. Tem um Deus que nesta tarde está trabalhando por mim e por você. Assim como Ele ajudou Davi. Davi matou Golias. Nesta tarde, se você crer, se você colocar sua fé em ação, você, pela fé, já derrotou o Golias. Já derrotou esse gigante que tem te afrontado, que tem feito você perder noites de sono, que tem feito você chorar pelos cantos. Mas saiba que nesta tarde, você e eu, nós não estamos derrotados. Porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa bandeira. Deus é nosso escudo. E eu e você, nós vamos cantar o hino da vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.